Olá, eu sou Felipe Costa e já agradeço pela sua presença. Vou falar sobre um assunto muito importante, tá? Que está acontecendo aí no cenário nacional. Trata-se da PL 2630. Não vou falar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas vou colocar aqui alguns pontos. Hoje é 25 de abril de 2023 e são aproximadamente 4 horas da tarde e eu vou falar um pouco aqui. Já peço a você de antemão que, se gostar do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar a passar, né, essas mensagens aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Essa PL 2630 ela é de extrema importância, tá? Talvez alguns não consigam, né, entender assim a profundidade desse assunto. Eu dei uma olhada aqui, certo, na internet, lá no artigo ainda de 2020, certo? Não vou entrar muito em detalhes, mas eu anotei algumas coisas aqui, quero passar para vocês e falar um pouquinho da Constituição, certo? E do que está acontecendo no Brasil atualmente, certo? De antemão, eu queria lembrar a todos, né, o que está acontecendo, arbitrariedades que estão acontecendo hoje em dia, ativismo judicial, certo? A favor de um lado, tá? Isso é anticonstitucional, isso não existe. Por isso que eu vou falar aqui da importância, né, dessa PL 2630, o perigo que isso coloca para a gente aí nessa aprovação dessa PL, certo? Então eu dei uma olhada aqui e vamos conversar sobre isso um pouco, tá? Diz lá o seguinte, que o conteúdo desinformativo será encaminhado a uma equipe de checadores, certo? Olha só. Essa PL, foi criada pelo senador Alessandro Vieira, cidadania do Ceará, cidadania de Sergipe, certo? Deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e pela deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, certo? Então eu entendo, certo, na minha concepção, que isso é uma pauta que tem lado, tá? Que tem lado. E esse lado é o que está aí, né? Nesse que eu considero como desgoverno, tá? E é uma pauta assim que eu tenho muito medo que seja aprovada, é uma emenda, né? Que eu tenho muito medo que seja aprovada, tá? Então, equipe de checadores, vamos lá. Adivinha quem vai formar essa equipe de checadores? É eu ou você? Será a direita brasileira ou será a esquerda brasileira? Né? Começa por aí a periculosidade. E lembrando do que está acontecendo no Brasil, certo? Prisões que estão sendo feitas de forma desordenada, totalmente fora, né, da lei, totalmente fora da Constituição, certo? Pessoas que já deviam ter sido presas por essas imagens que estão sendo mostradas agora, que foram abertas ao público, aí, que foram vazadas, certo? E não foram presas. Isso significa que Chico aqui no Brasil não é igual a Francisco. A lei serve para Chico, mas não serve para Francisco, tá? Não vou me aprofundar muito, mas o medo está grande, certo? Eu quero passar isso aqui. Eu quero fazer a minha parte, certo? De tentar alertar sobre essa periculosidade dessa PL 2630. Certo, pessoal? Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil agora, certo? Ele diz que haverá um alerta, certo? Se esse conteúdo desinformativo, né, entre aspas, as fake news, for aí achado, ou seja, se tiver esse conteúdo, o alerta pode atingir tanto o criador da desinformação, da fake news, quanto quem compartilhou, tá? E quem foi impactado, ou seja, na minha visão, até quem tá o curte ali, dá o joinha também. Vamos lá. Alguém denuncia a fake news. Agora imagine você, no tempo da inteligência artificial, será que alguma pessoa física vai denunciar, ou a própria inteligência artificial já vai automaticamente ali em cima, né? O que está acontecendo hoje em dia.
muitos conteúdos estão sendo retirados, né, de pessoas. O provedor envia para checagem, para aquela equipezinha lá, que a gente imagina quem é que vai organizar essa equipe, né? Adivinha para que lado a balança vai pesar, certo? Aí vai o alerta, o criador poderá apelar. Será que ele poderá apelar mesmo? E se esse criador estiver falando bem da direita brasileira, por exemplo, será que ele vai poder mesmo apelar? Será que o conteúdo dele vai poder voltar a ser publicado? Acho muito difícil, certo? Eu acho que isso aqui trata-se realmente de uma censura, tá? Porque de acordo com que tudo está acontecendo hoje, principalmente depois do vazamento dessas imagens, o que eles mais querem é calar as pessoas, certo? E as redes sociais deram a possibilidade de muitas pessoas, como eu, por exemplo, que eu já fui ignorante, não entendi absolutamente nada, achava que... Eu era daquele tipo de eleitor que dizia, é todo mundo ladrão mesmo e eu vou lá votar. Aí toda hora, toda eleição eu estava lá votando, sem procurar saber quem era realmente o fulano de tal, a cicraninho, o fulaninho, ia lá votar por votar, aparecia na televisão e ia lá votar, eu era assim. Mas atualmente, com as redes sociais, a informação chega e a gente procura saber quem é, procura saber de onde vem, procura saber de onde vem corrupção, onde tem corrupção e aquilo tudo, certo? E é exatamente isso, na minha opinião, tá? A minha opinião, é exatamente isso que está acontecendo. A gente vai falar de opinião aqui na Constituição Federal de 1988, certo? A PL seria para proteger crianças e adolescentes. É o que está dizendo lá. Isso aqui eu escrevi o que eu... Né? Assim, resumindo o que eu entendi. Isso é claro que não é. Isso aí é uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça, certo? E parlamentares terão impunidade. Eles irão estender a impunidade aí aos parlamentares. Vota a favor aqui da PL que a gente vai, né, flexibilizar umas coisinhas para vocês aí. Entendeu? É a velha política brasileira. Entendeu? Tá de volta aí, tá com força, pessoal. Tá com força. Infelizmente o Brasil funciona assim. Certo? Advertência com indicação de prazo para adotar medidas, certo? Será uma das punições, caso descumprimento. Multa, suspensão temporária das atividades, se é que vai ser temporária, proibição de exercício das atividades no Brasil, certo? Serão as punições, certo? Das pessoas que descumprirem. Essa equipe de checagem, a gente sabe, né, que vai ter um peso na balança aí. E a gente sabe o que é que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? A gente tem aí um imperador aí, enfim, tem um grande aí, né? Cabeça de ovo que não precisa muita coisa, né? Agora é só para Chico, para Francisco não. Para Francisco é tudo ali na conversinha, pá, devagarinho, pá. Mas para Francisco é caceta, é pá e bola. Não tem esse negócio não. Com lei, sem lei. O julgador estando certo ou errado, ou a pessoa estando certa ou errada, o grande vai lá e prende mesmo e acabou. É isso que está acontecendo no Brasil, infelizmente. Não tem mais Constituição, não tem mais nada, mas ainda está escrita, né? E a gente vai falar sobre ela, tá? Vamos lá. Tem também uma emenda, né, do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, dizendo que será exigido de novos e antigos usuários, né, das redes sociais, CPF ou RG, certo? Aí todo mundo tem ali direitinho para na hora de punir, eliminar, né? Botar a cabeça na bandeja aí, certo? Em outras palavras, tá? E como eu já falei, os criadores da PL, eu vou repetir aqui, senador Alessandro Vieira, de Cidadania de Sergipe, deputado Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo e deputada Tabata Amaral do PDT de São Paulo. Agora, gente, vamos lá o que é que fala a Constituição de 1988, né? Sobre essa liberdade de expressão, liberdade individual. Vamos lá, no artigo 60, no parágrafo 4º, né? Diz que não será objeto, tá? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, tá? Sobre as emendas aqui. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, no inciso 4º, os direitos e garantias individuais, certo? Isso é Constituição, direitos e garantias individuais. Vamos mais um pouquinho.
No artigo 5º, no inciso 4º, está dizendo que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento. Mas você não vai poder se manifestar, porque se você disser alguma coisa contrário ao que eles querem que você pense, ao que eles pensam, ao que eles impõem aqui, né, esse desgoverno que está aí, você será punido, certo? Infelizmente. Agora vamos para o também artigo 5º, no inciso 9º, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. É livre a expressão, certo? Mas isso não vai ser mais livre se essa PL 2630 aí, que eles falam, PL da fake news, né? Eles sempre colocam ali um coloridinho, enfeito, pavão, para uma coisa que é como a gente conhece como o lobo, né? Com pele de cordeiro, tá? Por aí. Agora vamos para o inciso 14, ainda no artigo 5º. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional, certo? Aí eu lembro aqui que a própria Jovem Pan foi censurada lá atrás, quando ainda não tinha acontecido as eleições ainda, certo? Não sei se tinha acontecido o primeiro turno, acho que foi até antes do primeiro turno, se eu não me engano, certo? Que ninguém poderia falar nada, não poderia falar que o ladrão era ladrão, que o ladrão foi solto, que o ladrão foi descondenado, essas coisas assim, certo? E outras muitas coisas eu lembro, tá? Que a própria Jovem Pan lá, os pingos nos is, o pessoal estava reclamando, certo? E em outros programas também da Jovem Pan, que tinha sido censurado, que não podia falar certas coisas, certo? E aqui tá, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. A gente coloca o profissionalismo aí, que foram calados até mesmo jornalistas, tá, pessoal? Isso é muito sério, isso é muito tenebroso isso aqui, tá? No inciso 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada naquele mesmo local. Certo? É o que está dizendo aqui. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Certo? Então o que é que a gente via? E vê até hoje, quando falam aí de atos antidemocráticos, né? O consórcio, né? A grande mídia. Que a gente, infelizmente, a gente sabe que hoje existe como é que eu posso dizer, uma junção aí, né, de muitas coisas, por assim dizer, que estão totalmente atrelados um com o outro, assim, grudados, né? E o consórcio sempre aparecia o pessoal, manifestantes, o pessoal lá sem badernar, sem fazer loucura, sem nada, desarmado, totalmente pacífico, e na televisão passando como atos antidemocráticos, tratando as pessoas como realmente verdadeiros bandidos, pessoas antidemocráticas, ou seja, tudo de ruim, certo? Infelizmente é assim. Infelizmente é o que acontece. E a Constituição garante isso aos brasileiros. E pessoas, certo, estão presas. A gente lembra, antes desse dia 8, o Sererê, o índio Sererê, que foi preso injustamente, certo? Que eu acredito que algo foi começado ali não por verdadeiros patriotas, mas por infiltrados, certo? Que culminou na prisão de algumas pessoas, inclusive o Sererê, que eu acredito que não fez por merecer a prisão, tanto quanto agora do dia 8, certo? De acordo com as imagens, agora fica até mais fácil de falar, porque as imagens falam por si só, certo? Que foram pessoas que não de fato faziam parte, né, desses protestantes aqui pacíficos, certo? E, enfim, prisões continuam sendo
feita a pessoas, certo? Continua sendo feita prisões a certas pessoas que, no meu ponto de vista, podem não ser necessária a prisão dessas pessoas, ou seja, as pessoas não seriam merecedoras dessas prisões, certo? Teve uma votação de 8-2 aí no Supremo lá, tá? A gente sabe quem são os 8, né, que votaram a favor de mais, se eu não me engano, mais de 200 condenados aí, certo? É incrível como se faz uma vista grossa, né, para essas imagens que estão aí. Eu confesso que eu estou muito ansioso para saber como é que vai ser o desfecho disso aí, certo? Ainda tenho esperança no Brasil, certo? Apesar de que hoje eu, politicamente falando, estou com nojo de ser brasileiro por tudo isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ainda esperançoso, com nojo de um lado, mas esperançoso por outro lado, que eu sei que existem pessoas lá, certo? De bom coração, patriotas, que irão lutar pelo nosso Brasil, que irão lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria, pela nossa família, certo? Por tudo, Deus, pátria, família e liberdade. Vão lutar pelo nosso país, vão lutar pela Constituição, pela verdadeira Constituição que está sendo rasgada por alguns que lá estão, certo? Que se dizem poderosos, mas poderoso é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há, certo, pessoal? Então eu quero colocar aqui a minha posição contra essa PL 2630, que é absurda, que eu vejo algo tenebroso, né, por trás dessa pele de cordeiro, que existe um lobo devorador, certo? E dizer aqui, ainda falar da minha esperança. Do meu lado negativo, enquanto ao Brasil, de um lado, mas esperançoso, por outro lado, que vai lutar pela nossa liberdade, certo? Pela nossa pátria, Deus, pátria, família e liberdade, mais uma vez. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Não esquece, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito. Quem é inscrito, muito obrigado. E vamos lá, pessoal. Até a próxima. Felipe Costa aí pra vocês. Tchau, tchau.